Uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermúdez Marim e a todos os que estão conectados através da internet ou os diferentes meios de comunicação. Hoje, sábado, 18 de junho deste ano 2022, lá todos os irmãos que estão com ele em Monterrey, México, e também a todos os irmãos em toda a República Mexicana, Estados Unidos, América Central, Caribe, América do Sul, Europa. É realmente uma bênção grande que o Senhor nos tenha permitido este tempo restante, este tempo de preparação, o qual, pela graça divina e a misericórdia que o Senhor derramou sobre o seu povo, por essa intercessão que o mensageiro fez naquela ocasião, que pediu mais tempo. Esse tempo que ele pediu foi para ele e para o povo, para poder vir nesse tempo que Deus lhe permitiu regressar e deixar tudo estabelecido e deixar tudo preparado para essa etapa, este tempo, o qual o povo ia entrar. Depois do restante do tempo, quando ele se foi, depois esse tempo continuou, desse tempo que ele pediu, depois desse tempo, esse tempo continuou, desde que ele se foi dessa dimensão, continuou esse tempo em nosso meio, o qual devemos aproveitar ao máximo e seguir em frente, seguir olhando as promessas com e por fé, porque todos e cada um de nós somos herdeiros dessas promessas. Assim como a mensagem que estiver escutando hoje, o herdeiro de todas as coisas. E há várias anotações que ele fez em alguma escritura e também algumas mensagens, e também gostaria de compartilhar com vocês. Inclusive, consegui o estudo bíblico desse tema. Eu tinha guardado e graças a Deus que eu consegui. Deste domingo 10 de fevereiro de 2002, foi aqui em Cayey, Porto Rico, e ele escreveu algumas anotações aí que eu quero ler. Por exemplo, em cima do tema, ele escreve: Jesus, o Filho de Deus, o anjo de Jesus, o Filho de Jesus. E entre parênteses, Filho de Deus por Jesus. Embaixo, o paralelismo dos dois herdeiros. E ele está citando a escritura que usou ali, ou que usaram aí nesse estudo. E ele escreve do lado dessa escritura de Apocalipse 21, de 3 a 8, na parte onde diz: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E ele escreve do lado: é a adoção de um filho de Jesus Cristo. E também embaixo dessa primeira folha escreve: há um padrão, um modelo, o qual se repete no herdeiro. Será adotado na herança de Deus. E também tem outras escrituras que ele coloca aí, que já vamos ir em seguida lendo. Para obter a bênção da primogenitura, para obter essa herança que vem por meio da bênção do primogênito,
para obter essa bênção da primogenitura, ele nos escreve num papelzinho também 3 etapas para que se materializem ou para que se materialize esta bênção da primogenitura. E ele escreve, diz, a primogenitura e sua bênção. E coloca suas 3 etapas para se materializar, as quais se refletiram em Jacó. 1. Ser o primogênito. Ou seja, tem que ser o primogênito, senão não vai receber a bênção da primogenitura. Ele escreve 2. Ser falada a bênção da primogenitura sobre a pessoa por um profeta. E depois escreve 3. Se encontrar com o anjo do Senhor e receber um nome novo de primogênito, sendo dado pelo anjo, Ou seja, são 3 etapas pelas quais tem que o primogênito de Deus que vai receber a bênção da primogenitura ter presente. Ou seja, ser o primogênito, ser dada essa primogenitura por meio de um profeta e se encontrar com este anjo para receber esse nome novo. Assim que podemos ver que tudo tem uma ordem, tudo tem um padrão e ouvimos neste modelo que Deus nos permitiu ver e entender o qual foi Jesus. Em Jesus se cumpriu tudo o que neste tempo final todo filho de Deus ia receber, porque somos co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. No livro do Apocalipse nos fala ali. Quero ler essa escritura para ler aqui outra partezinha que ele escreveu neste estudo bíblico, para que quando citar a Escritura aqui, pois saibam de que Escritura estou falando. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, diz: Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris, o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar, e ele escreve aqui, nesta Bíblia, ele escreve Europa e as demais nações. Lembrem que águas, mar representam nações. Ele escreve Europa e todas as nações. E o esquerdo sobre a terra. E ele escreve América. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E note que este anjo aqui é o mesmo anjo que ele identifica aqui quando o irmão Branham viu essa visão do anjo ministrador, essa visão ou sonho de quando estava parado nessa grande ocasião, quando cada um estava recebendo sua coroa. Diz: havia um grande trono e Jesus e o anjo que recolhia os dados, e ele escreve Jesus e anjo. E estavam em pé ali, e havia uns degraus de marfim branco e formavam como um círculo, uma coisa
panorâmica ao redor. E dessa maneira, a grande multidão que estava à frente podia ver tudo o que acontecia. Eu estava parado em pé, muito atrás para um lado, e estava muito tranquilo, nunca pensando que teria que subir esses degraus brancos. Ouvi o anjo chamar certo nome, e ele escreve do lado, Apocalipse 10, de 1 ao 11. Vejam como ali identifica quem é esse anjo. E já vamos vendo a grandeza desse anjo. Com razão, ele nos dizia, como nosso irmão Miguel às vezes também nos recorda, que sempre dizia que esse anjo é milhões de vezes maior do que nós imaginamos. Ouviu o anjo chamar certo nome. Ele escreve Apocalipse 10, de 1 a 11. Era um nome que eu conhecia. Olhava por toda a multidão e depois via o irmão ou a irmã que ia caminhando. O anjo estava do lado de Cristo e notava bem para ver se cada nome estava escrito no livro da vida. E aí continua relatando todo esse sonho que foi mostrado ao reverendo William Branham. Isso vai ocorrer quando estivermos ali na ceia das bodas do Cordeiro. Tudo tem uma ordem, tudo tem um processo. E nessa ordem, e nesse processo, cada um de nós temos que ver em que posição cada um de nós se encontra neste tempo no qual Ele nos permitiu estar vivendo neste tempo de preparação. Há uma parte aqui na mensagem, perguntas e respostas, de 30 de agosto de 64, diz, página 72, muito bem, os que têm isso, a noiva não necessita purificação alguma, ela já está purificada, e os que estão mortos lá no passado, estes que passam pela... eles nunca receberam a luz que esta igreja aqui em cima recebeu. Eles viveram sob a justificação, santificação dessa forma. Assim sucessivamente. Viveram a luz que tiveram. Talvez de uma maneira que eles sofreram. E o que for pelo qual passaram e sua perseguição. Reticências. Mas agora, neste tempo de rapto como este, terá que vir um tempo, agora em que essa noiva que rejeita a cabeça da noiva terá que padecer pela sua rejeição, porque o Evangelho não foi simplificado no passado como é simplificado a vocês hoje. Vocês o veem tão simplificado. De ato, tiveram todos estes anos exemplos, os selos abertos, as eras da igreja expostas e tudo assim. É tão simples que não pode perder, Então, se rejeitas completamente, somente há uma coisa a fazer: padecer por isso. E ele escreve, rejeitam a pedra angular. E também escreve, tempo ou era do rapto. Ou seja, que todas essas coisas, para essa herança que vamos receber, e para esses galardões que vamos receber ali, há um processo pelo qual cada um de nós tem que passar. E durante esse processo, temos que vigiar, temos que ter muito cuidado em não cair nessa doutrina de Balaão, a qual no fim do tempo
significa a morte. Disso nos falou, e eu quero ler aqui uma parte também desta mensagem importante, ajudando o profeta a manter as mãos ao alto, pregado em 29 de agosto de 1998 em Villahermosa, México. Essa mensagem foi pregada pela manhã e depois, esse mesmo tema pregou à noite à congregação e nos diz: e agora vejam como também no livro do Apocalipse aparece o nome de Balaão. E vejam como para o Novo Testamento teremos essa mesma luta, a qual continua no Novo Testamento. E agora Moisés, vejam vocês, era um mensageiro de Deus, e o trono de Deus estava a favor de Moisés e do povo hebreu. Guerrear contra Moisés e o povo hebreu era guerrear, lutar contra o trono de Deus. E através das diferentes etapas da Igreja de Jesus Cristo, no Novo Testamento encontramos que Cristo esteve em sua Igreja, de etapa em etapa, de era em era, e encontramos que a Igreja, em séculos passados, se contaminou pelo conselho de Balaão, dado a Balaque, e se meteu nesses sistemas denominacionais, e tomaram reticências. Vamos buscar no livro das Eras, por aqui, se Miguel me buscar aqui o que diz o nosso irmão Branham, busca em Apocalipse o que diz de Balaão. Em que capítulo está? Por aí no capítulo 3, ou 2 ou 3, 2:14, e buscamos aqui do Apocalipse 2:14, e buscamos aqui em que era foi, na era de Pérgamo. Vamos ver o que é a doutrina de Balaão. E isso vemos aí em Apocalipse 2:14 para ler a Escritura. Apocalipse 2:14 para ler a Escritura. Todavia tem algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas, a que eu aborreço. Portanto, arrepende-te, pois, senão, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. E ele escreve espada. E vamos ver o que é espada, que ele escreve aí mesmo. Mais adiante, em Apocalipse 2, versículo 27. Ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. E ele escreve aí a espada, a palavra, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E diz aqui, vamos ver aqui o que diz nosso irmão Branham, o que é a doutrina de Balaão, para que assim tiremos diretamente do que foi dito do nosso irmão Branham, página 119 do livro das Eras, em espanhol, editado. Aí podem ler toda essa parte, as primeiras folhas, ou somente para não ler muito, tudo isso podem ir lendo depois, para que vejam tudo que há aí. Mas mais adiante, onde começa a dizer, e agora, alguém poderá me perguntar, irmão Branham, por que você pensa que Moabe estava organizado e Israel não? De onde tira tal ideia? Desta mesma Bíblia, é de onde eu tomo. Aqui tudo está tipificado, tudo que está escrito no Antigo Testamento em forma de relato, está escrito para a nossa admoição, para que disso possamos aprender. Aqui está em Números 23:9.
Do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Vejo um povo que habitará à parte, e entre as nações não será contado, ou seja, entre as nações, diz o irmão William. Aí está Deus olhando desde o cume das penhas, não desde algum vale buscando os seus pontos maus para condená-lo. Deus olhando como queria vê-lo, da altura de amor e misericórdia. Eles moravam confiados e não estavam organizados. Eles não tinham rei, tinham melhor um profeta, e o profeta tinha Deus nele, pelo Espírito. E a palavra veio ao profeta, e a palavra foi ao povo. E vamos ver aqui um momentinho, nesta parte onde, na mensagem, um guia, página 17, diz, numa partezinha aqui, todo o pato no tanque virá diretamente a ele, porque eles conhecem o seu líder, somente pela maneira em que granjeiam. Se a trombeta der um som incerto, quem pode se preparar para a batalha? Correto. Quem pode se preparar para a batalha se a trombeta der um som incerto? E ele escreve ao lado, pela sua mensagem, o líder é conhecido. O Espírito Santo é o líder. E qual é a mensagem que tem que trazer hoje? Ele coloca, escreve em forma de pergunta. E qual é a mensagem que tem que trazer hoje? Essa última oração ele coloca em forma de pergunta. E na página 14, aqui nos fala de algo muito importante que é, quem é o guia? Porque eles lá no deserto caminhavam sempre em pós da arca, atrás da arca. Se a coluna de fogo se levantava, eles recolhiam tudo, arrancavam e iam. Se ela parasse, se detinham, paravam, eles então paravam. Ou seja, sempre iam atrás da arca, que é a palavra. E diz, o que necessitamos, página 14 da mensagem, um guia diz, o que necessitamos é uma religião abrasadora, chapada da forma antiga, gravada da forma antiga, enviada por Deus, que queimará essa mundanalidade da igreja. Necessitamos regressar ao Espírito Santo e Fogo, regressar à coisa que queima a escória, que traz de novo a pregação chapada da forma antiga, gravada da forma antiga, que torna o céu alto e o inferno quente, reto como o canhão de um rifle. Necessitamos esse tipo de pregação, mas faça-o vocês hoje, sua congregação os vai tirar por votação. Algumas vezes, bons pregadores se desviam pela sua congregação. Essa é a razão de que eu não tenho denominação. Eu tenho um quartel-general, que é do céu. Onde quer que ele enviar, eu irei. O que ele diz, eu digo. Não queremos denominação alguma. Se essa igreja fala alguma vez de denominação, vocês perderam seu pastor ali mesmo. Eu não andaria ao redor disso, nem 5 minutos. Toda a igreja que alguma vez se denominou chegou ao seu fim. E digam-me de uma que não fez. E digam-me de uma que tenha se levantado de novo alguma vez. O Espírito Santo é enviado para guiar a igreja, não algum grupo de homens. O Espírito Santo é tudo sabedoria. O homem se coloca engomado e indiferente. Ele escreve, toda denominação está morta. Chegou ao seu fim. Eu digo que ele lhes enviaria um guia, ele os guiaria no caminho. E enquanto ele seguisse essa coluna de fogo, eles estavam bem. Ele os guiou até a entrada da terra prometida. E então até ali é até onde ele
ia chegar. Depois, Josué, esse grande guerreiro, recorda o dia que ele disse: santificai-vos. Ao terceiro dia, Deus vai abrir o Jordão aqui e vamos cruzar. Agora, veja o que ele disse. Eu gosto disso. Na escritura ele disse: permanecei perto, atrás da arca, porquanto vós não passaste antes por este caminho. E ele escreve Josué, terceiro dia, o último dia. O que era a arca? A palavra. Não viajem pelas suas rotas denominacionais agora. Permaneçam aí atrás da palavra, porque vocês não passaram antes por este caminho. E ele escreve: a arca é igual à palavra. A palavra. Isso eu digo. Mantenham-se atrás da arca, atrás da palavra. Vocês não cruzaram ou não passaram este caminho anteriormente. Vocês não conhecem. Não se aventurem na frente. Aguardem, esperem. Sejam pacientes às promessas de Deus. E, irmãos, se alguma vez houve um tempo em que a igreja cristã deveria se examinar a si mesma, é agora mesmo. E estamos agora mesmo onde essa grande reunião está acontecendo em Roma agora mesmo. Diferenças estão sendo efetuadas. A confederação de igrejas, quando todas essas denominações se confederam para formar a imagem da besta, é exatamente o que a Bíblia diz. E vocês sabem o que dissemos nesta manhã nas mensagens, e aqui estamos. Todas as portas e as pessoas ainda seguindo credos, mas vale que fiquem atrás da palavra. A palavra os guiará ao outro lado, porque a palavra é Cristo. E Cristo é Deus. E Deus é o Espírito Santo. E em cima ele escreve: a palavra é Cristo, Deus, o Espírito Santo. E a outra mensagem, por aqui, que diz, na mensagem A Crença de Maria, página 22, diz: o que é esse pilar de fogo? É o anjo do Senhor. O que é o anjo do Senhor? O mesmo que esteve na sarça ardente, o mesmo que esteve em Jesus Cristo, o mesmo que está em vocês nessa noite, o mesmo aqui, o mesmo grande Senhor Jesus. E ele escreve: o anjo que esteve em Jesus Cristo. Continua dizendo: fique atrás da palavra. Oh, sim, Senhor. Fiquem com esse guia. Fiquem diretamente atrás dele. Não se coloquem na frente dele. Vocês fiquem atrás dele. Deixem que ele os guie. Não guie vocês a ele. Deixem que ele vá. Não pensem: não, mas que este é um rapaz que não tem a trajetória que eu tenho. Não pode ser. Essas invenções que esse rapaz tem lá, nessa ilha, essas coisas, não. Eu não estou de acordo com isso. Eu sei levar o povo, eu sozinho, eu tenho a mensagem. Você tem a mensagem, mas você não sabe e não tem as instruções para colocar a mensagem, a palavra, no lugar correto. No lugar correto. O que você vai produzir não vai produzir o rapto. Você vai produzir a morte. Morte espiritual e depois morte física na grande tribulação para os que te seguirem. Porque o Jordão representa a morte. Josué disse: agora vós nunca antes passaste por este caminho. Vós não sabeis nada sobre o caminho. Esse é o problema hoje em dia. Vocês não necessitam de nenhum guia que os guie pelo caminho largo. Oh, vocês conhecem todos os becos e tudo demais. Vem? Não se pode ir por atalhos. Não se pode ir por becos. Se vai pelo caminho onde vai a arca. E também em outra partezinha aqui, nos diz nesta mesma mensagem:
um guia. En la página. Tengo los dos libritos que Eu tenho os dois livrinhos que ele marcou. En la página 16. Página 16. Desta mesma mensagem diz: fique atrás da palavra. Agora, permita que o guia o guie. Ele o guiará toda a verdade e revelará essas coisas das quais eu lhes falei. Ele mostrará isso. Ele dirá coisas que virão. O verdadeiro guia. Não vão ao bispo, vão ao guia. Não vão a ninguém, mas ao guia. Ele é quem foi enviado para guiá-los. Ele é quem o fará. Deus lhes proveu um guia. Tome o caminho provisto por Deus. E ele escreve o único guia provisto por Deus. Aceptem esse guia. Aproxime-se desse guia, aproxime-se deste ministério que Deus deixou nesse tempo final, o qual é o ministério que Deus estará usando na visão da grande carpa catedral. E antes disso, estará usando esse ministério, trazendo este ensinamento, que são os escritos, as mensagens dele. É tudo o que ele nos deixou por meio do seu anjo mensageiro William Soto Santiago. Não há nenhuma mensagem nova. É a mensagem do anjo do Senhor, mas sendo colocada da maneira correta. Ou seja, da maneira na qual, quando é falada, e é falado tudo isso, o escolhido de Deus o capta, e aí obtém essa preparação primeiramente em sua vida, corrigindo tudo, tendo tudo bem. Vem o Espírito Santo fazendo essa checagem, esse check-up interior. Vem todos os passos que vão obtendo o escolhido de Deus, obtendo até chegar a essa fé perfeita de rapto. Ou seja, ir colocando ponto por ponto para obter esse conhecimento. Não podemos tentar receber álgebra, trigonometria e todas essas coisas que são coisas profundas de ensinamento, quando ainda não aprendemos o ABC, diz o irmão Branham numa ocasião. ABC, ou seja, e coloca o se vestir, o falar, como nos conduzir durante o dia, no dia. Se você não corrigiu isso, como vai pretender receber a fé do rapto? Que isso é álgebra já. Ou seja, que tudo o que está ocorrendo neste tempo é essa preparação por meio desse ministério que Deus enviou neste tempo para nosso benefício, ou seja, o benefício de obter em breve a fé de rapto. Colocar essa palavra, como diz aí no livro dos selos, que diz, quando aquele grupo puder tomar a palavra e colocá-la bem, então partirá. E aí continua falando tudo o que ali nos relata. Continua dizendo aqui, onde paramos, lendo do livro das eras, diz, pouquinho antes, para entrelaçar aqui, eles não tinham rei, tinham melhor um profeta, e o profeta tinha Deus nele, pelo Espírito, e a palavra veio ao profeta, e a palavra foi ao povo. Diz o irmão William, foi ao povo por meio de quem? Do profeta. Eles não pertenciam às Nações Unidas, não pertenciam ao Concílio Mundial de Igrejas, aos batistas, presbiterianos, Assembleia de Deus ou qualquer outro grupo. Eles não tinham necessidade de pertencer a nenhum grupo. Eles estavam unidos a Deus. Não tinham necessidade do conselho dos concílios. Eles tinham assim diz o Senhor, aleluia.
Agora, apesar de que Balaão conhecia a forma correta para chegar a Deus e podia trazer uma revelação do Senhor por meio de um dom especial de poder, não obstante era, ainda tomando tudo isso em consideração, um bispo no grupo falso. Porque o que fez agora para obter graça com Balaque? Formulou um plano pelo qual Deus estaria forçado a atuar em morte sobre Israel. Assim como Satanás sabia que podia enganar Eva, torná-la que caísse em pecado carnal e assim causar que Deus fixasse sua sentença de morte pronunciada contra o pecado. Assim também Balaão sabia que se ele pudesse fazer que Israel pecasse, Deus teria que tratar com eles com morte. Assim que ele formulou uma maneira para fazer que viesse a se ligar com o pecado. Ele mandou convites para que viesse ao banquete de Baal Peor vir adorar conosco. Venham adorar conosco. Agora não há dúvida de que Israel tinha visto os banquetes dos egípcios, assim que não sentia que fosse grande pecado ir ver e talvez comer com as pessoas. Que, pois, há de mal no companheirismo? Devemos ou não nos amar? Devemos ou não amá-los? Ou como é que vamos ganhá-los? Tendo amizade com eles, não causaria nenhum dano a ninguém. Assim pensaram. Mas quando aquelas moabitas sensuais começaram a bailar e se desvestir enquanto bailavam, dançavam seu rock and roll e seu twist, o desejo aumentou nos israelitas e foram levados ao adultério. E Deus, em sua ira, tirou a vida de 42 mil israelitas. E isso é o que Constantino fez e também seus sucessores em Niceia. E depois de Niceia, convidava o povo de Deus à sua convenção. E quando a igreja se sentou a comer e depois se levantou para brincar, jogar, participando de formalidades eclesiásticas e cerimônias e festas pagãs, chamadas segundo rituais cristãos, já estava pega. Tinham cometido fornicação e Deus se afastou dela. Quando o homem se desvia da palavra de Deus e se junta como igreja, ao invés de receber o Espírito Santo, aquele homem morre, morto. E isso é o que é. Não se una a nenhuma igreja, não se meta em nenhuma organização, nem deixe se levar por credos, nem tradições, nem por qualquer coisa que tome lugar da palavra ou do Espírito. De outra maneira, você está morto. Estará terminado. Você estará morto, eternamente separado de Deus. Isso é o que aconteceu em cada era desde então. Deus livra o povo. Ele sai por meio do sangue. Permita-me marcar isso aqui, disse o irmão William. Deus livra o povo, diz por aqui. Deus livra o povo. Eles saem por meio do sangue. Continua lendo. São santificados pela palavra. Caminham através das águas do batismo e são cheios do Espírito. Mas depois de um tempo, o primeiro amor se esfria um pouco e a alguém se ocorre que devem se organizar para se preservar e se tornar de um nome e se organizam de novo na segunda geração e às vezes ainda antes. Já não tem o Espírito de Deus, mas somente uma forma de adoração. Estão mortos. Se misturaram com credos e cerimônias, sistemas, e não há vida neles. Assim que Balaão causou que Israel cometesse fornicação. Você sabe que fornicação física é o mesmo espírito que está na religião organizada? Eu disse que o espírito de fornicação é o espírito de organização. E todos os fornicadores terão sua parte no lago de fogo. Isso é o que Deus pensa da organização. Sim, Senhor. A prostituta e suas filhas estarão no lago de fogo. Suas denominações não são de Deus. Nunca foram e nunca serão. É um espírito mau que separa o povo de Deus em classes hierárquicas ou laicos. Portanto, é um espírito errado que separa o povo do povo. Isso é o que fazem as organizações e denominações. Ao se organizarem, se separam da palavra de Deus e caem em adultério espiritual. E nos diz nesta mesma mensagem, já ao final,
dessa leitura e há vários lugarzinhos aqui que ele diz: se saíram do Egito, não podem voltar ao Egito. Vejam, os que se levantaram contra Moisés diziam: queriam apedrejar Moisés e queriam voltar para onde? Para o Egito, para a escravidão. E isso é o que fizeram de era em era. Quando o mensageiro partiu, buscaram líderes que os levaram para onde? Para o Egito de novo, para a escravidão. Por isso é que temos que ser cuidadosos e estar separados de todas essas coisas que representam morte espiritual, adultério espiritual para a igreja do Senhor. Porque isso traz morte espiritual às pessoas e à era. Que Deus nos ajude neste tempo e colocamos que é um tempo onde os filhos de Deus obterão novamente essa herança que Adão e Eva perderam lá na queda, e que neste tempo será restaurada essa herança a todos os filhos de Deus e não cair em tudo isso, dessas doutrinas de Balaão, e também em coisas pelas quais depois estaríamos nos lamentando de que não tivemos seguido a arca, o guia que é a arca, que é a palavra, rumo à terra prometida. Todas essas coisas são faladas neste tempo final, nesta etapa de preparação, mas chegará o momento onde já o que se estará falando será o juízo. Não podíamos, a pessoa não pode pensar que íamos continuar assim como estávamos por todo o tempo, sem entrar num tempo de preparação. Todo espírito maligno e toda coisa contrária à palavra de Deus, neste tempo final, por meio da palavra falada, está sendo exposto, está sendo tirado à luz, para que fuja todas essas coisas que são contrárias à palavra de Deus, dos escolhidos de Deus. Santificai-vos, disse ali Deus a Josué, santifica-me o povo, porque algo grande Deus ia fazer no meio do povo. Por isso, reitero novamente, tenham cuidado neste tempo de como você fale do ministério que Deus teve desde um tempinho para cá, e tem e terá no meio do povo de Deus, guiando o povo de Deus para a terra prometida. Este ministério estará usando a palavra, a mensagem que o anjo do Senhor Jesus Cristo nos deixou, porque é um ministério escritural. Não será nada da boca e da sua própria conta, mas da boca dele, do seu pensamento, das suas ideias, mas que tudo será escritural. Tudo terá base escritural. Agora, tem coisas que ficarão em segredo, mas tudo o que o escolhido de Deus necessita, como é agora neste tempo de preparação, para estarem prontos para receber essa visita angelical da sexta dimensão. Estamos neste tempo, nestes momentos, obtendo este conhecimento de como devemos corrigir nossas vidas, arrumar nossas vidas para ter um templo santo no Senhor, para receber essa teofania de cada um de nós, de cada filho e filha de Deus, para assim, ao ver essa teofania vir, nós sermos transformados. Para isso, Deus nos deu este tempo. Devemos ser pessoas agradecidas a Deus de que nos deu esta extensão de tempo para
nos preparar. É tempo de nos preparar, irmãos. Aproveite este tempo ao máximo, porque de um momento a outro, também esta porta será fechada. E já será um tempo onde os juízos divinos serão falados e já não haverá oportunidade para se preparar. Depois dirão, como diz aí no livro dos selos, eles estiveram em cultos como este. Eles sabiam o que esperavam. Eles sabiam o castigo. Vem? Eram pessoas que tinham escutado, tiveram conhecimento de tudo o que nesse momento agora estavam recebendo, mas tinham rejeitado isso, tinham rejeitado a voz que Deus estava usando, o ministério que Deus estava usando nesse tempo, nesses dias, e o que faziam era zombar da palavra. Mas aí estava a palavra encarnada. Era Deus operando, atuando já com grandes milagres em um tempo já de adoção. Tempo onde Deus já ia estremecer o mundo nesses 30 ou 40 dias e depois ir à ceia das bodas do Cordeiro. Esse tempo foi para eles perceberem que já iam entrar já então na grande tribulação. Foi para mim um privilégio, uma bênção poder enviar esta saudação. Me desculpe, irmão Miguel, que eu me estendi. E eu que desejo da minha parte é que estejamos todos preparados. Estejamos todos com nossas vidas corrigidas a Deus, igual nosso irmão Miguel tem também este sentimento, por isso ele todo o tempo está nos falando de um tempo para cá, de como devemos atuar e como devemos nos enfrentar à palavra nesses dias finais. E isto é mais sério do que você imagina. E você, ministro, também deve levar isso a sério junto com sua congregação, porque será pedido contas a você da forma e da maneira em que você expôs isso ao povo e disse todo este tempo pelo qual estivemos trazendo todas essas recomendações e estes dados tão importantes de como devemos estar diante da palavra e como devemos estar diante dessas promessas que Ele vai cumprir no nosso meio. Assim que ministros, companheiros, irmãos e irmãs estejam preparados, porque em breve veremos a glória de Deus manifestada ali, na grande carpa catedral, com esses grandes sinais e maravilhas a nível internacional. Mas para este momento já temos que estar preparados, já temos que estar prontos. O que não entendermos agora, irmãos, vamos entender mais adiante. Se não entendes agora, ore a Deus, peça a Deus que te abra o entendimento às Escrituras, mas não se coloque a falar, a blasfemar contra o ministério que Deus tem neste tempo final. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E muito obrigado, irmão Miguel, por essa oportunidade que me permite enviar essa saudação a ti aí em Monterrey e a todos em toda a América Latina. Ore muito pela atividade de amanhã, onde esperamos grandes bênçãos, que Deus use grandemente o missionário Miguel Bermudes Marim e também este servidor a favor do povo, trazendo a palavra, a mensagem e também a mensagem que escutaremos amanhã. Deus os abençoe e Deus guarde a todos.